vocês estão? Estão aproveitando a quarentena para aproveitar a família, curtir a família, unir mais essa família, que hoje em dia só conversa pelo WhatsApp, tá? Agora é o momento da gente conhecer nossos pais, nossos irmãos, aproveitar a família, conversar, botar o papo em dia, né? Enquanto isso, a gente vai se encontrando aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelas nossas aulas, à distância, tá? Espero que isso passe logo para a gente poder nos reencontrar de novo na Beach, na nossa sala, tá? Para a gente poder aproveitar bastante o nosso curso, o nosso aprendizado, tá? E eu espero que vocês estejam curtindo e aproveitando essas aulas à distância, tá? Porque eu estou fazendo com o máximo de amor possível, com carinho para vocês aí, tá? Para vocês não estarem perdendo conteúdo, não estarem perdendo nada com esse distanciamento aí, tá? Então, bora para nossa aula de hoje. Hoje a gente vai aprender a montar o nosso computador em si, tá? Então, temos aqui a nossa placa-mãe, tá? Então, lembrando aqui que temos as peças on-board, tá? Então, temos a entrada VGA, entrada DVI, as entradas USB, entrada PS2 do nosso teclado e mouse, entrada de rede e a entrada de áudio, fone de ouvido, microfone. Então, essas aqui são as nossas peças on-board, elas estão soldadas na nossa placa-mãe. Temos os nossos slots de expansão, que temos dois slots de expansão, que são esses dois branquinhos, nosso slot de vídeo, nosso slot do processador, nosso slot da memória, nosso slot SATA, nosso slot IDE, que é da nossa fonte de energia, tá? Nossa bateria, que é a nossa primeira carga que a gente vai ter na placa-mãe. E aqui a gente vai ter as peças que a gente vai montar junto com a nossa placa-mãe. Temos a nossa placa de rede off-board, que ela não está soldada, então vocês vão ver que é a mesma que temos aqui na nossa placa, ó. Tá vendo? Ó, é a mesma, tá? Então, caso essa placa de rede aqui queime, a gente pode comprar uma placa de rede e colocar no lugar, tá? Temos o nosso HD que a gente vai colocar, tá? Esse aqui é um HD de notebook, também serve para colocar no nosso computador. O nosso cooler, nossa placa de vídeo, tá? Vocês vão ver que a placa de vídeo também tem um coolerzinho em cima dela. Então, esse aqui é uma placa de vídeo um pouquinho mais antiga, que temos entrada VGA, entrada S-Vídeo e entrada DVI. Temos o nosso processador, que a gente viu semana passada, tá? Esse aqui é um processador Intel. Vocês vão ver que é bem parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Temos o nosso cabo SATA que a gente vai precisar. E temos a fonte de alimentação que vai ligar o nosso computador. Vocês vão ver que ela também tem um cooler, ó, atrás dela, tá? Temos uma chave para colocar 120 e 110, tá? E agora a gente vai começar a montar o nosso computador, ok? Então, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser o meu processador. Então, vou abrir aqui, ó, o slot do meu processador. E vou colocar o meu processador. Posso colocar de qualquer jeito? Não, o processador ele tem uma posição correta de encaixar, tá? Então eu preciso procurar a posição certinha do meu processador, senão ele não encaixa, tá?
Uma vez que eu achei, eu vou colocar o meu processador e vou travar ele ali, ó. Então achei a posição do meu processador, travei, tá? Vamos precisar também de uma chave Phillips, tá? Então geralmente a gente desmonta o computador com a chave Phillips, que é essa meia estrelinha aqui que a gente tem, e uma chave de fenda, tá? Então a maior parte do nosso computador se desmonta com essas duas chaves aqui, ok? Então coloquei o meu processador. O processador ele pode chegar até 100 graus Celsius, então ele pode esquentar muito. Então existe dois mecanismos que a gente tem para evitar dele sobreaquecer. A primeira é a nossa pasta térmica, que é essa pastinha aqui, tá? Ela parece com uma pasta de dente, tá? A gente vai utilizar essa pastinha térmica aqui para ajudar a manter a temperatura do nosso processador. Então a gente precisa trocar essa pasta térmica com uma frequência de 1 em 1 ano, tá? Muitos computadores não estão ligando ou param de funcionar porque essa pasta térmica está velha, ressecada, então nosso computador está esquentando muito. A gente precisa trocar essa pasta térmica, tá? Preciso colocar muita pasta térmica? Não. Esse tanquinho aqui é o suficiente para a gente trabalhar, tá? Preciso espalhar minha pasta térmica na minha placa-mãe? Não preciso, porque na hora que eu colocar o meu cooler, ele automaticamente ele vai espalhar. Então, quando eu colocar o meu cooler lá em cima dele, ó, ele automaticamente espalha. Então, o nosso cooler é o segundo mecanismo que a gente tem para resfriar o nosso processador. Então, a temperatura quente vai entrar por essas fissuras aqui do meu dissipador de calor e o meu cooler ele vai girar e vai colocar esse ar quente para fora do nosso computador. Então, esse aqui é uma outra peça que suja com muita frequência, muita poeira, então a gente precisa estar limpando com a frequência também de 1 em 1 ano ou até mesmo 6 em 6 meses, dependendo da quantidade de poeira que eu tenho, tá? Então eu vou colocar, ó, o meu cooler, a minha placa-mãe, e vou encaixar e vou parafusar ele, que esse cooler aqui ele é parafusado, ó. Vou apertando por igual para não forçar um lado e quebrar o meu cooler, tá? Então existem vários modelos de cooler, tá? Então a gente precisa trabalhar com todos os modelos. Uma vez que eu parafusei, vou pegar o meu cooler e vou ligar na minha placa-mãe. Então, ó, eu preciso procurar um pino, ó, que tenha 4 travinhas, 4 pininhos para encaixar nesses buraquinhos aqui. Tá? Eu tenho aqui do ladinho, ó. Então eu tenho essas pinagens aqui, ó, certinho que vai encaixar, ó, o meu conector do meu cooler. Pronto, encaixei lá o meu cooler, ó. Beleza. Agora que eu encaixei meu cooler, eu tenho a memória, ó. Então essa aqui é uma memória DDR3, vocês vão ver que ela é um pouquinho mais curtinha de um lado e maior do outro, tá? E vocês vão ver que os pinos dourados também são menores, porque eu tenho uma quantidade muito maior de pinos, tá? Então eu vou encaixar a minha memória no slot da memória, tá? Então vocês vão ver que a memória ela tem uma valinha no meio, ó. Essa valinha no meio é onde eu vou colocar essa parte dourada, tá? Então eu vou pegar, ó, vou abrir essas travinhas aqui, vou colocar, ó, minha memória no meio
certinho e vou empurrar. Quando eu empurrar, as travinhas elas vão levantar automaticamente, tá? Então eu não preciso forçar nada, tá? Uma vez que eu encaixei, elas vão entrar sozinhas automaticamente, ok? Então uma vez que eu coloquei a memória, vou girar minha placa-mãe aqui de novo para facilitar para vocês enxergarem, tá? Eu vou colocar a minha placa de rede, ó, minha placa off-board, porque não está soldada na minha placa-mãe, tá? Vou colocar aqui no meu slot, ó, do ladinho aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais para frente aqui, porque senão essa placa ela vai soltar, tá? Então, vou encaixar ela certinho aqui, ó, beleza. Encaixei ela aqui, ó. Vocês vão ver que ela está encaixadinha, perfeita. E eu vou colocar a minha placa de vídeo aqui no meu slot de vídeo. Então, mesmo processo, eu vou encaixar ela certinho aqui, ela tem a posição certa de encaixar. Então, encaixei a minha placa de vídeo e minha placa de rede. Ó, vocês vão ver que ela está bem encaixadinha lá, ó, nos meus slots, tá? Elas estão firmes, ó. Então, estão vendo? Tudo vai na placa-mãe, por isso que a nossa placa-mãe é a mais importante. Então, uma vez que encaixei a nossa placa de rede, nossa placa de vídeo, nosso cooler, nosso processador, nossa memória, vamos encaixar agora o nosso HD, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, esse aqui é um HD SATA, ó, entrada SATA, tanto de dados como de energia, tá? Não posso colocar o meu HD com essa parte verde para cima, a parte do circuito para cima, e colocar assim, ó, porque isso estraga o meu HD. Como eu mostrei para vocês semana passada, aqui dentro eu tenho discos de metais. Se eu ficar colocando de cabeça para baixo, eu estou forçando esses discos de metais, então eu posso estragar esse HD, tá? Então eu não posso colocar essa parte assim para cima, senão eu vou estragar. Então o meu HD é sempre a parte verde para baixo, tá? Então uma vez que eu peguei certinho, eu vou colocar meu HD no lugar. Vou pegar o cabo SATA, vou vir no meu HD SATA, ó, vou encaixar no meu HD SATA, encaixei no meu HD SATA. E agora eu vou pegar e vou colocar no meu encaixe SATA. Então, encaixei no meu encaixe SATA. E agora a gente vai para a parte da energia, tá? Então, fonte de energia, tá? Então, a minha fonte de energia, ela tem várias perninhas, tá? Vocês vão ver que ela tem várias perninhas. Então, eu vou trabalhar com todas essas perninhas da minha fonte? Não. Eu vou trabalhar só com algumas, só as que eu preciso, tá? Então, a primeira perninha que é mais importante é essa maior aqui, de 24 pinos, que aqui vai encaixar aqui, ó, tá? Então, vocês vão ver que ela pode ter 24 pinos ou apenas 20 pinos, vai depender da minha fonte. Essa fonte aqui é um pouquinho mais antiga, ela tem apenas 20 pinos, tá? Então ela tem apenas 20 pinos. Vocês vão ver quando eu encaixar ela aqui, ó, vai ficar faltando 4 pinos.
Pronto. Encaixado, ó, vocês vão ver, como eu disse, faltando 4 pinos, porque essa placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe de 24 pinos, tá? Então vai ficar faltando esses 4 pinos aqui. Ah, professor, mas tem essa fiozinho aqui com 4 pininhos, eu posso utilizar ela para colocar aqui? Não, não pode. Porque esse pino de 4 aqui, vocês vão ver que esse fio aqui são 2 amarelinhos, 2 pretos, eles não podem ser utilizados aqui, tá? Junto com esse grupo. Vocês vão ver que esse grupo aqui, desses 24 pinos, eles são amarradinhos, para não ter problema de errar ou de confundir esse grupo, tá? Então esse grupo aqui é um grupo isolado, tá? Então esse aqui de 4, que tem 2 amarelos e 2 pretos, eles são complementos de energia que eu tenho para minha placa-mãe. Então eu vou encaixar aqui, ó, nesse encaixe de 4 pinos que eu tenho também na minha placa-mãe. Muitas vezes a minha placa-mãe não liga porque eu posso ter esquecido de ligar esse fio aqui, então eu não posso esquecer de ligar. Então toda placa-mãe que tiver esses 4 pinos aqui, eu preciso ligar, que é um complemento de energia para minha placa-mãe, tá? Então repare que eu liguei a fonte de energia na minha placa-mãe e liguei o complemento de energia na minha placa-mãe. Então agora eu preciso ligar a energia no meu HD. Então vou vir aqui, ó, energia SATA para o meu HD SATA. Então, uma coisa que eu preciso sempre ter em mente na hora que eu estiver montando o meu computador: todas as peças precisam estar ligadas na minha placa-mãe. Então vocês vão ver, ó, HD tem um fiozinho que está ligado na minha placa-mãe. Placa de rede está ligada diretamente na minha placa-mãe. Placa de vídeo está ligada diretamente na minha placa-mãe. Cooler está ligado diretamente na minha placa-mãe. Processador ligado diretamente na minha placa-mãe. Memória ligada diretamente na minha placa-mãe. Então essas peças que são ligadas diretamente na placa-mãe, eu não preciso utilizar a minha fonte de energia. Já essas peças aqui, ó, que não são ligadas diretamente na minha placa-mãe, como o meu HD, ou um drive de CD, ou um drive de disquete, eu preciso ligar uma energia neles. Então eu vou precisar utilizar a energia da minha fonte. Então duas coisas que eu preciso ter em mente: todas as peças elas precisam estar ligadas na placa-mãe e todas as peças precisam estar ligadas na minha fonte de energia. Se elas estão ligadas diretamente na minha placa-mãe, não preciso conectá-las na minha placa, na minha fonte de energia, porque como minha fonte de energia está dando energia para a placa-mãe, a placa-mãe está distribuindo energia para a placa de vídeo, para a placa de rede, para o meu cooler, para o meu processador, para a minha memória. Se eu encaixar alguma peça aqui na entrada USB, é a minha placa-mãe que está dando energia para essas peças aqui. Então, meu monitor aqui do VGA, então o monitor eu vou encaixar a entrada VGA aqui, mas ele precisa de ter energia, então ele vai se ligar diretamente numa tomada. Então, todas as peças que não são ligadas diretamente na minha placa-mãe precisa ter uma fonte externa de energia. Então, no meu caso aqui, estou utilizando a fonte de energia para dar energia para o meu HD, tá? Então, é dessa maneira que a gente monta um computador, só que a gente monta ele dentro do gabinete. Eu conseguiria ligar esse computador do jeito que está aqui fora? Conseguiria. Só basta saber se essa placa-mãe ela está funcionando ou não, tá? Então, hoje foi essa parte de montagem, tá? Eu espero que vocês consigam desmontar e montar o computador de vocês utilizando essa aula, tá? Na próxima semana a gente vai trabalhar a parte de teste da manutenção básica no nosso computador, ok? Então, recapitulando aí, então a gente aprendeu a montar e desmontar o computador. Desmontar é fácil, eu só preciso ter uma atenção da onde eu estou tirando cada peça. Se eu não tenho costume de tirar, eu utilizo o meu celular para tirar uma foto, para gravar aonde está cada fio, tá? Então, hoje a gente trabalhamos a montagem do nosso computador fora do gabinete. Semana que vem a gente vai trabalhar o que?
a parte de manutenção, de testar as nossas peças e montar ele diretamente no gabinete, com todas as peças, com os fiozinhos certinhos, para não ter erro na hora de ligar o nosso computador, ok? Então, espero que vocês tenham gostado.